que nos acompanha na coordenação nacional do DAP. Ele é, junto com Luiz Eduardo Greenhalgh, também, do Comitê Internacional de Ligação e Intercâmbio. Ele vai falar sobre as mobilizações de massa e a Constituinte no Chile e no Peru. Eu estou falando do palmeirense Júlio Turra. Tá sem microfone, tá sem som. Opa! Aí. Tá sem som. Pelo menos aqui. Tá sem som, Julinho? Julinho, tá sem som. Aí, vamos lá. Então, eu estava dando boa tarde a todos e estava perguntando a você, Paulo, quanto tempo você me dá? Olha, começamos falando em 7, mas terminamos em 10. 10 minutos. Tá bom? Bem. Então, companheiros, eu tenho uma pequena contribuição nesse caderno, como já foi dito, facilitada pelo fato de eu ser coordenador desse comitê internacional aqui na região das Américas, o que me obriga, com muito prazer, inclusive, a ter um contato permanente com outros companheiros aderentes a esse comitê internacional e que militam, né, em países onde a questão da Constituinte foi colocada de maneira direta, pela ação das massas. Eu me refiro, em particular, ao Chile e ao Peru. E sem esquecer que, quando teve a primeira onda de governos progressistas, ou governos de esquerda, ou governos identificados, em maior ou menor grau, com as aspirações populares contra as elites locais, via de regra, submetidas, subordinadas, sócias menores do imperialismo dos Estados Unidos, né, que é o que domina a nossa região, América Latina, que foi o período aberto pela eleição do Chávez na Venezuela, né? E a constituinte que o Chávez convocou como uma constituinte soberana, ou como diziam os venezuelanos, dizem até hoje, plenipotenciária. O que quer dizer plenipotenciária? Que concentra todos os poderes. Não existe autoridade acima da constituinte eleita livremente através do voto popular. Naquele caso do Chávez, em 98, na Venezuela, o Chávez entregou, inclusive, o mandato. Ele tinha acabado de ser eleito presidente da República. Chegou na primeira sessão da Constituinte e entregou o mandato dele. Vocês é que mandam. Se vocês me confirmarem como presidente da República, eu sigo com o meu mandato. Se a Constituinte tiver outra opinião, né? É claro, gente, que o chavismo tinha maioria esmagadora de mais de 70% dos delegados eleitos para a Constituinte venezuelana. Então, confirmaram o Chávez na Previdência. Mas isso que é uma Constituinte soberana, gente. É uma Constituinte que concentra todos os poderes, que é a autoridade máxima. Não apenas para reformar o que seja necessário reformar no sistema político, mas, inclusive, para atender às demandas e às reivindicações represadas no interior, né, do povo. Eu menciono isso porque, logo na sequência, houve a eleição do Lula, né, mas a do Evo Morales, que convocou uma constituinte, a do Correia, no Equador, que convocou uma constituinte, com a seguinte ideia básica: com as regras do jogo que nós herdamos dos governos anteriores, nós não vamos poder fazer nada. Para aplicar o programa com o qual nós fomos eleitos, dizia tanto o Evo Morales como o Correia, nós precisamos refundar as instituições.
No Brasil, como se sabe, não foi convocada constituinte nenhuma, nem no primeiro governo Lula, nem no segundo governo Lula. Né? A Dilma levantou isso após as jornadas de junho de 2013 como necessária para reformar profundamente o sistema político brasileiro, porque o que se gritava nas ruas em junho de 2013, antes da Rede Globo e da direita canalizar aquele movimento espontâneo no início? Vocês não nos representam. Mas isso, digamos, já é coisa de 20 anos atrás. A minha pequena contribuição diz respeito ao momento atual da situação. E o Chile foi estopim, né, gente? Em outubro de 2019, antes da pandemia, o povo chileno se levantou contra o conjunto das instituições chilenas, contra os partidos políticos da direita, claro, que estava no governo, mas da esquerda também, que por mais de 30 anos coexistiu com a Constituição herdada da ditadura Pinochet. A atual Constituição chilena em vigor foi a herança deixada pelo Pinochet quando saiu da presidência do Chile. Evidente que as massas chilenas não saíram na rua num primeiro momento, gritando queremos o constituinte. Não. Mas haviam setores conscientes que participavam da verdadeira insurreição popular que abalou o Chile em outubro de 2019, dirigentes sindicais, dirigentes sociais, dirigentes de movimentos de mulheres, de indígenas, que estavam plenamente conscientes de que a Constituição do Pinochet impediria qualquer saída para o povo pobre, oprimido e explorado do Chile. Servia para os ricaços, como o atual presidente chileno, que é um dos que, junto com o Paulo Guedes e o outro aí da Caixa Econômica Federal, né? Não me falha a memória, tem dinheiro nos paraísos fiscais. O Chile era apresentado, vocês se lembram, como um modelo para toda a América Latina. Tudo era privatizado, né? O país crescia 5%, 6%, 7%, exportava muito, mas o povo chileno passava fome. A desigualdade social era enorme. E um dia a panela de pressão explodiu. E as enormes mobilizações que ocorreram no Chile, que ameaçaram derrubar o governo, houve uma greve geral em novembro de 2019. O governo, para manobrar, chamou os partidos políticos institucionais e propôs um pacto pela paz, que consistia em convocar um plebiscito para uma convenção constitucional. A primeira reação das lideranças do movimento do estalido social chileno foi dizer que isso é uma manobra do governo. Nós precisamos de uma constituinte, mas uma constituinte soberana, com todos os poderes, para mudar a realidade do Chile. E não uma convenção constitucional, né, que, na versão oferecida pelo governo e pelos partidos políticos, só poderia deliberar por 2/3. A saber, se a direita fizesse 1/3, ela bloqueava qualquer decisão progressista da Constituinte. Não uma Constituinte que vai coexistir com os atuais poderes, que nós não queremos que estão aí. Não queremos o presidente, não queremos a maioria do Congresso, não queremos, inclusive, partidos como o PS chileno, que estiveram no poder, em aliança com a democracia cristã, né, e que nada fizeram para alterar o arcabouço institucional do país, que era a Constituição pinochetista. Ocorre que no início de 2020 veio a pandemia, né, gente? E deu um respiro para o governo de um lado, tropas na rua, lockdown, todo mundo fechado dentro de casa, e a única maneira para manter todo mundo fechado dentro de casa é tropas na rua. E as tropas chilenas, vocês conhecem a brutalidade, né, gente? Os carabineiros, as forças armadas, tudo na rua, com armas na mão, e o povo trancado dentro de casa. Aí a liderança do movimento social mais consciente falou, bom, agora não sobra outra alternativa a não ser a gente entrar nessa história do plebiscito
impôs uma derrota à direita no plebiscito e 80% do povo chileno votou a favor de uma constituinte 100% eleita pelo povo e combater no interior dessa constituinte contra essa regra de 2/3. Bom, a constituinte foi instalada, a grande maioria dos deputados eleitos foi em listas de independentes, porque os partidos políticos chilenos estão mais queimados que caixa de fósforo usada, a não ser alguns setores mais à esquerda, que tem mais diálogo com a massa, mas os tradicionais, o PS, a Democracia Cristã, a direita, totalmente queimado. A direita não fez nem 20% dos votos para a Constituinte. Mas nada está resolvido, meus amigos. Porque a Constituinte está se reunindo para redatar uma Constituição, mas ela não tem os plenos poderes. Porque o presidente continua o mesmo, o Congresso continua o mesmo, e agora, no mês de novembro, vai ter eleições para presidente e para renovar o Congresso, enquanto a Constituinte fica fechada entre 4 portas, redatando uma nova Carta Constitucional, com prazo para entregar o seu trabalho em julho de 2022. Então, eu diria que foi uma meia vitória do povo chileno impor a sua vontade de ter uma nova Constituição, mas a vida é dura, a briga continua. E na Convenção Constitucional que se instalou no Chile, não há uma representação importante, segundo nossos companheiros de lá, do mundo do trabalho, sequer do setor da educação, que sempre foi bastante avançado em termos de mobilizações contra o regime chileno. Né, os pinguinos, que eram os estudantes, o colégio de professores, não tem representação na Constituinte. Se elegeu muito independente, muito identitário, muitas companheiras feministas, lideranças de indígenas, mas que não tem liga entre si, não tem um programa comum para fazer dessa Convenção Constitucional um instrumento efetivo de mudança da situação no Chile. Passemos ao Peru, país vizinho ao Chile, impactado diretamente pela situação do Chile. A maior surpresa, eu diria não só do ano, mas da década, foi a eleição de um tal de Pedro Castillo como presidente da República Chilena em segundo turno. Ninguém conhecia o Pedro Castillo, a não ser a sua base. Um minuto, Julinho. Ele era professor rural, tinha uma tradição importante de combate, mas fez 20% dos votos no primeiro turno. Mas no segundo turno ele polarizou o país inteiro contra a direitista Keiko Fujimori porque levantou a bandeira da Constituinte para atender às reivindicações. Hoje ele está submetido a pressões de todo tipo para moderar o seu discurso. Porque também no Peru, com lockdown e tudo mais, as massas explodiram. A juventude saiu para a rua. A central sindical convocou marchas, passeatas, greves contra um governo que transformou o Peru no país de maior morticínio pela Covid-19 na América Latina, mais do que no Brasil, proporcionalmente à sua população. Então, para não me alongar mais, meu tempo já se esgotou, há 2 elementos fundamentais para que a questão da Constituinte se transforme em questão imediata de agitação e de ação. Crise institucional profunda, que havia tanto no Chile como no Peru. No Peru, 4 presidentes se sucederam no mesmo mandato. Crise institucional profunda e mobilização de massas nas ruas. Essas são as 2 condições essenciais para que um processo de luta pela Constituinte soberana, que atenda às reivindicações de consenso de todos os poderes, né, possa avançar. E, a meu ver, essas condições estão se reunindo de maneira acelerada no Brasil. Crise institucional é o que não nos falta, e as massas estão começando a retomar as ruas. Obrigado, Paulo Faria. Um abraço a todos. Valeu, Júlio Torre. 5 minutos, considerações finais, aviso com... Fala para o Salomão aparecer na tela, gente. A gente vê a testa dele. Eu acho que o Salomão acha a testa dele muito bonita. Não, tem comentários bondosos ali sobre a testa do Salomão. Vamos lá, Julinho. Bem, meus amigos e minhas amigas,
queria, em primeiro lugar, recordar que na campanha eleitoral de 2018, que devia ser Lula contra Bolsonaro, mas as instituições, começar pelo STF, que virou herói hoje em dia, né? Dá-lhe Xandão. A começar pelo STF, impediram a participação do Lula, foi o Haddad. O programa do Haddad tinha constituinte, gente, no primeiro turno. Vocês estão lembrados disso? Bom, o próprio Haddad, no segundo turno, questionado pela Globo, disse: não, isso aí é bobagem, isso aí deixa de lado. Na ânsia de atrair apoios para si, no segundo turno contra o Bolsonaro. O resultado foi que toda a burguesia e sua representação política, toda, votou no Bolsonaro no segundo turno. É isso que deu 58 milhões de votos do Bolsonaro. Todos. PSDB, DEM, PP, todos os terceira via de hoje apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, exceto o Ciro, que viajou para Paris. Queria lembrar essas coisas. Então, na ilusão de que atrair uma frente ampla contra a extrema-direita, largamos mão da Constituinte, não garantiu a vitória eleitoral do Haddad, porque a burguesia tem consciência de classe. Infelizmente, tem mais consciência de classe do que os trabalhadores e o povo pobre. Né? E a consciência de classe deles é que, por mais que o Lula se apresente como Lulinha, paz e amor, como diz o Flávio Dino, quanto mais centrista ele for, melhor. Por trás do Lula tem as massas exploradas e oprimidas do Brasil. Tem os sindicatos, tem as organizações populares, tem o MST, tem a CUT. E isso, para a burguesia, é inaceitável. Tem razão quem fala que, bom, se depender das atuais instituições, né, vai ter uma constituinte igual ou pior que a de 88. Mas não é isso que nós estamos debatendo, meus amigos. O fato de ser veterano, eu estou com 68 anos, me permitiu acompanhar ao vivo e em cores todo o processo do final da ditadura militar, da luta contra a ditadura. E o que foi a Constituição de 88, gente? Foi um acordo das elites. O Sarney continuou governando, como se nada tivesse ocorrido. E quem elegeu o Sarney? Ninguém. O Sarney era vice do Tancredo, que morreu sem tomar posse. Como é que o vice de um candidato que morreu sem tomar posse assume a presidência? O Sarney foi bancado pelos militares, que estavam abandonando o cenário, mas mantendo as rédeas, e pelos partidos políticos e personalidades que apoiaram a ditadura. O Sarney já era um governo ilegítimo. E foi o governo Sarney que convocou a Constituinte e continuou governando. Como disse Luiz Eduardo, de manhã era a Constituinte e à tarde era a Câmara e Senado, eram os mesmos. Nós não estamos defendendo dar um mandato constituinte para os deputados que vão ser eleitos nas próximas eleições. Porque isso é fazer o jogo das atuais instituições que nós queremos demolir para que haja futuro para a nação brasileira. Porque elas são resultado de um pacto das elites, que manteve a tutela militar, que não fez reforma agrária, que não fez reforma tributária, que não fez coisa nenhuma para reparar os crimes da ditadura. E os milicos estão aí até hoje, de pijama na ativa, tutelando a nação brasileira. Aliás, desde a proclamação da República em 1889. Ou nós queremos reconstruir o Brasil com que o Brasil vai chegar em frangalhos. Já está em frangalhos. E isso passa por uma profunda alteração da maneira como o sistema político brasileiro funciona, que é o pacto das elites, ou vão estar condenados a um novo governo de coalizão com o Centrão, que vai travar qualquer possibilidade de recuperar o que nós perdemos e avançar na transformação do Brasil em uma nação livre e soberana, que, na minha modesta opinião, só será alcançado com uma ruptura completa com o imperialismo americano,
com a expropriação dos meios de produção das mãos da burguesia, socializando-os, portanto, com o socialismo. Agora, por que a esquerda não fala em socialismo? Bom, pergunte a quem não fala, né? Não fala porque está adaptada a um sistema. E só chamaria atenção, e termino com isso, agradecendo muito a participação de todos e as perguntas muito pertinentes, que, gente, tem mais um elemento que nós temos que considerar. O mundo que nós estamos vivendo hoje, que combina uma crise do sistema capitalista mundial que já existia e que já era muito grave com a pandemia, é um mundo revirado de cabeça para baixo, gente. É isso que explica as explosões sociais que ocorreram no Chile, no Peru, na Colômbia, 40 dias de paro nacional. Nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Nos Estados Unidos. Na França, coletes amarelos. Na Argélia, mobilizações de massa nas ruas toda semana. No Líbano, em todos os cantos do planeta. Onde as massas rechaçam o sistema político existente. Dizem fora todos. Não confiam mais em muitos dos partidos políticos que se apresentam como de esquerda. E eu não quero que isso aconteça no Brasil também, que o PT seja tragado pelo fosso que já existe entre o povão, os partidos e as instituições. Pergunta aí numa favela, numa periferia, num bairro pobre, num bairro operário, qual é o cartaz que tem os políticos? Qual é o cartaz que tem o Dória? Inimigo do Bolsonaro, hein? Homem da ciência. Qual é o cartaz que tem os juízes do Supremo e as suas regalias e os seus regabofe à base de camarão e champanhe francesa? Enquanto o povo disputa osso. Há um fosso entre as instituições atuais, que muita gente progressista diz que tem que ser defendidas contra as aventuras de Bolsonaro. E, aliás, o próprio Bolsonaro cavalga em cima de um sentimento muito amplo na população brasileira de que político é tudo vagabundo. Só que ele é o mais vagabundo de todos os vagabundos, é o maior fundador Concluindo, Júlio, sentimento popular, que é necessário mudar as instituições. Esse é o lugar do debate sobre a Constituinte, gente. E só vai ocorrer uma Constituinte que seja positiva para o futuro da nossa nação se alterar a relação de força, se as massas forem para as ruas, se elas se chocarem com os atuais poderes constituídos e exigirem a palavra ao povo para que o povo possa reconstruir uma nação destruída pelo sistema capitalista, pelo imperialismo norte-americano e pelo governo Bolsonaro. Obrigado.